Olá, sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre a base da sobremesa e a base do nosso buttercream maravilhoso. Hoje nós vamos conversar sobre merengue. Meu nome é Cibele, sou especialista em bolos altos, elegantes e lucrativos cobertos com buttercream. E aqui é nossa cozinha afetiva. Seja muito bem-vindo, tá bom? Seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade. E hoje nós vamos fazer o passo a passo de um buttercream. Eu vou ensinar para vocês o buttercream mais fácil, que é o francês. Vou te ensinar o buttercream mais denso, mais resistente, que é o italiano, que ele é um pouquinho mais difícil. E vou também te ensinar o meu preferido, que é o merengue suíço, que ele é maravilhoso, que ele é feito no banho-maria, tá bom? Aproveite, fique aqui comigo, não saia daqui, fique até o final. O grande mistério da confeitaria é quem foi que inventou o merengue. Na verdade, não tem literatura sobre esse assunto. Existe aí uma frase que diz que o merengue foi inventado por um suíço, aperfeiçoado por um italiano e venerado por um francês. E eu ainda acrescento mais, e amado pelos brasileiros. A verdade é que a gente não sabe ao certo de onde é que vem o merengue. Tá? E o que é merengue? Merengue, ele consiste no batimento do açúcar com as claras, ele vira uma espuma, ou ele vira neve, e isso aí é que a gente chama de merengue, é a aeração dos ovos. Ele basicamente leva só dois produtos. O que é que ele leva? Açúcar e clara. O que muda é o modo de preparo e a técnica de preparo, na verdade. Com essa técnica, a gente vai desenvolver, com essas três técnicas, a gente vai desenvolver texturas diferentes, validade diferente também e aparência um pouco diferente, tá? Por exemplo, o francês ele é menos estável. Então, o que é que acontece? Ele vai durar menos ainda e não pode usar cru. O italiano, ele é mais brilhoso, mais consistente, ele é um pouquinho mais trabalhoso. Ele é quebradiço se colocar para assar. E o merengue suíço, ele é muito mais aveludado. E ele é muito, 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 muito usado. Então, eu vou começar do início. Eu vou começar com o merengue francês, tá certo? Fica aqui comigo que eu vou te dizer tintim por tintim o que é cada um. E para que é que serve o merengue? O merengue, ele serve basicamente para bases de sobremesa. Ele serve para cobrir bolo, ele serve para rechear bolo, ele serve para aerar bolos. Por exemplo, no método espumoso, o que é que a gente faz no lugar do fermento? A gente faz um merengue francês e aí a gente começa a preparar o bolo. Então, ele serve para aerar e ele serve também como substituto da fermentação. Ao invés de fazer a fermentação química, a gente faz a fermentação mecânica, que aí usa o merengue. No mousse, o que é que a gente usa de base, né? A mousse francesa, a verdadeira, a gente usa também um merengue. Então, além dele servir como base, ele serve também para cobrir, para rechear, para decorar, para desidratar, que é o caso do suspiro, né? O que é o suspiro? O suspiro nada mais é do que um merengue desidratado. Faz o merengue, normalmente o merengue francês, coloca em uma forminha, leva para o forno e ali vai desidratando, ele vai perder toda a água e aí ele vira um suspiro, tá? Ele consiste basicamente em dois ingredientes. Alguns confeiteiros usam ali creme tártaro para ajudar ele a crescer, para ele ficar muito mais estável. Eu não uso, eu acho que não tem necessidade. Às vezes eu uso um pouquinho de limão, depende muito da finalidade. Por exemplo, no caso do buttercream eu não uso nada. Eu só bato ali o açúcar com as claras e dá super certo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar de forma muito descomplicada a fazer os merengues. Você vai perceber que é a coisa mais fácil do mundo, é igual fazer mingau para neném, é bem tranquilo. Eu acho que o merengue, às vezes, ele dá errado por uma única questão. Na hora que a gente vai fazer, a gente não se atenta a uma coisa. A clara, ela não pode se misturar com nenhum tipo de gordura. Só que acontece, a clara, ela tá juntinha da gema, e a gema é gordura pura. Então, assim, tenha cuidado na hora de separar a clara da gema, para não ficar nem um fiapinho de gordura, senão realmente não dá certo. A vasilha que você vai trabalhar para você fazer o merengue, ela precisa estar bem limpa, bem enxuta, livre de odor.
tá? Depois que a gente faz o merengue, você pode saborizar, você pode colorir. Eu vou chegar no ponto, mas, por exemplo, você não pode comer, né, que é o caso do merengue francês, não é para você comer cru, tá bom? E o que é que eu tenho mais para dizer? Vamos começar agora falando sobre o merengue francês. E o que é o merengue francês, né? O merengue francês, ele é o que é o merengue cru. Ele não vai ao fogo de forma nenhuma. O que é que a gente faz? A gente pega as claras, coloca na batedeira, deixa ali airando por um tempo e aí depois a gente coloca o açúcar. Eu vou fazer esse primeiro aqui passo a passo para você acompanhar comigo, tá? Lembrando que esse merengue francês, ele serve muito, muito, muito bem para fazer suspiro. Sibeli, serve para botar no buttercream? Não, não serve. Esse você não vai poder usar. Por quê? Porque se eu colocar no buttercream, ele vai ficar cru. E a gente não pode usar ovos cru aqui. A não ser que você, por exemplo, use ali uma clara pasteurizada que você vai comprar na caixa, que eu não acho legal para você fazer o buttercream. Se for em pó também, tá? Mas de princípio, da forma mais raiz que existe, o merengue francês, ele não pode comer. Um outro detalhe a respeito do merengue é o seguinte: existe um padrão, né, que a gente vai usar. Uma parte de claras para 2 de açúcar. E o que é que isso significa? Significa que em uma preparação, se eu tiver 100 gramas de claras, eu vou usar 200 gramas de açúcar. Essa regra, ela pode ser quebrada, tá? Lá atrás, lá na frente, eu vou mostrar para vocês, vou tirar algumas dúvidas aqui, que diz se pode diminuir o açúcar ou não, tá? O açúcar pode ficar ali na quantidade igual, agora menos não, porque é o açúcar que dá estabilidade no nosso merengue, tá? Então, a regra básica é uma parte de clara para 2 de açúcar, que é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou usar, aqui ele deve ter 75 gramas de claras, 3 ele deve ter dado na faixa de 2 ovos, né? Então, tem 70 gramas de clara. E aqui, no merengue francês, eu vou bater essas claras até ela virar uma espuma. Eu não posso bater muito para ela não desidratar, que isso é um outro ponto importante, né? Não existe isso de deixar bater até o dia raiar. Não, a gente não pode bater, porque quanto mais tempo você vai batendo ali, mas ela vai ressecando. E se ela vai ressecando, por exemplo, no caso do bolo, você vai colocar para aerar um bolo, por exemplo, ela vai ficar tão dura, o merengue vai ficar tão duro, que acontece? Vai ser ruim para você misturar com a farinha de trigo, com os ovos, com as outras coisas que tem ali. Então, você tem que bater num pontinho de nuvem, ou até num pontinho de creme de barbear. Eu vou bater esse, mas eu vou te mostrar os pontos quando eu estiver lá no merengue suíço, que vai ser o último, tá? Eu vou bater ela aqui rapidamente e aí a gente continua. Eu trago para você ver qual é o ponto. Nesse ponto aqui, eu já vou começar a polvilhar o açúcar. Lembrando que é açúcar refinado, tá? Lembrando também que neste caso do merengue francês, eu preciso que seja um açúcar refinado. Nos outros merengues, eu vou te contar um pouco mais sobre o açúcar. E aí, enquanto eu estiver colocando, enquanto a batedeira estiver funcionando, eu vou colocando o açúcar como se eu estivesse polvilhando, tá? Aqui nesse ponto eu já tô no ponto médio. Você vê que o que acontece? Ele não ficou firme e ele também não tá mole, tá vendo? Esse aqui é o ponto médio. Vou aproveitar esse aqui e já te mostrar, tá? Mas vou continuar porque eu quero picos firmes, porque eu vou fazer aqui um merengue bem grandão. Ou um suspiro bem grande, na verdade. Aqui eu já tenho um pico mais firme, eu posso bater mais, tá? Mas pra gente não ficar muito tempo aqui, esse já é o ponto. Você vê que ele já não cai tanto. Eu batendo aqui mais um minutinho, vai dar tudo certo.
Pronto, tá aqui o nosso ponto do nosso merengue francês, tá? Ele tá aqui. Ele tá ótimo para fazer suspiro. Ó o topetão dele. Ele tá maravilhoso. O que é que acontece com o merengue francês? Ele é instável. Assim que você terminar de fazer, você já precisa usar, tá? Ele é o mais frágil e o mais delicado. Então, terminou de fazer, você já usa, você não deixa em cima da bancada, porque isso aí pode dar ruim lá na frente. Ele é o mais usado para fazer o suspiro, como eu falei para vocês. Eu vou colocar ele no forno. Eu vou fazer um ninho, eu vou fazer uma pavlova, na verdade, para depois a gente servir com frutas vermelhas, porque é uma sobremesa também, uma sobremesa clássica. Então, eu vou pegar ele aqui, né? Só pra gente não deixar de usar. Lembrando que esse ponto que eu bati aqui é o ponto de suspiro. Se fosse para eu fazer um bolo, eu ia bater ele até o primeiro ponto. Aquele pontozinho, um abaixo daquele primeiro que eu mostrei pra vocês. No bolo, você não precisa bater tanto, sabe? Aqui eu tô com essa aqui. E vou fazer como se fosse um ninhozinho aqui. Aqui, ó. Eu faço aqui a base, aí vou crescendo aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto também tá maravilhoso pro macarrão também. Aqui eu vou levar o forno a 150 graus por 30 minutos. E aí, depois dessa sobremesa é interessante que aí você pode colocar o que você quiser. Você pode botar frutas, ganache, creme de confeiteiro, o que você quiser. Lemon curd. Sibeli, eu posso fazer uma mousse com esse aqui? Não, não pode porque ele tá cru, né? Ele não pode, ele não dá para fazer a mousse. O que pode acontecer, por exemplo, você vai fazer uma torta, você quer levar ao forno, você pode usar, eu não recomendo, tá? Mas você pode usar sim, porque ele é muito frágil, eu acho que ele vai murchar um pouco. E aí, para ele ficar mais durinho, ele precisa ficar muito tempo no forno, e às vezes a torta não vai aquele tempo todo, né? Lembra que o nosso bowl, ele precisa estar livre de gordura e enxuto. Eu já vou deixar ele enxutinho aqui pra gente fazer o próximo. Então, gente, esse foi o merengue francês. Muito fácil, muito rápido, muito prático, tá? Eu fiz aqui pra gente colocar ali no forno. É o mesmo processo do suspiro, você pode colorir ele, você poderia colocar uma raspinha de limão aqui, até um pouco, até uma colherzinha de chá de limão para substituir o creme tártaro, e é isso. É sem muito segredo. Esse é o merengue francês. O merengue italiano, o que é que acontece? Eu posso te dizer que para comer cru, ele é o mais gostoso de todos. Ele é muito seguro e ele é muito estável. Só que ele tem um probleminha, ele é um pouco mais trabalhoso para fazer. Se você já faz calda, se você já gosta de fazer calda, se você já é boa em fazer calda de pudim, de fazer bala, então esse aqui não vai ter problema. Porque eu preciso fazer uma calda com ele, tá? Até ali 120 graus, por exemplo, 116, 120 graus. E aí, depois que eu faço essa calda, eu vou jogar essa calda em cima das claras batidas. O que é que eu preciso também? Para quem está iniciando, eu preciso que a pessoa tenha um termômetro. Dá para ver no olho? Dá. Consegue fazer no olho? Consegue. Como, Sibeli? Por exemplo, a gente vai testando a calda quando ela estiver no fio de cabelo. Aí, quando ela estiver no fio de cabelo, aí você joga em cima das claras, tá? É muito mais preciso você usar um termômetro. O termômetro, ele precisa ser um termômetro espeto.
Não venha com termômetro de ultravioleta, não sei das quantas, não precisa. É esse termômetro aqui porque eu vou introduzir dentro da cauda, tá? Então, assim, a grande dificuldade dele é essa aqui, mas vale muito, 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 muito a pena. O que é que eu vou fazer aqui primeiro? Uma outra dica para quem vai fazer o merengue italiano é o seguinte: você já deixa tudo preparado, que aqui você vai ter que ter 4 mãos. Você deixa a clara dentro da batedeira já no ponto. E aí você vai colocar a água dentro da panela junto com o açúcar. E aí você vai medindo com o espeto. Quando chegar a 110 graus, aí você liga a batedeira. Lembra que a nossa meta é chegar a 120 graus, tá? Ah, Sibeli chegou a 119. Não tem problema. 121 não tem problema. Você só não pode passar muito, por exemplo, de 120, 125 mais ou menos, porque aí vai engrossando o fio. E tem uma outra coisa, ele vai escurecendo a calda e aí o seu merengue ele não vai ficar tão branquinho. E antes, é possível que antes de 116 graus mais ou menos, ele não esteja ainda no ponto de fio de cabelo, tá? Então, assim, é só essas regrazinhas que o tornam um pouco mais trabalhoso, mas ele é maravilhoso, ele serve como a maioria a base da maioria das mousse. E assim, ele é muito bom para cobrir bolo. Você vê essas tortas, né? Esses bolos aí dessas confeitarias, a maioria é com o merengue italiano. O merengue italiano é o nosso marshmallow, né? O nosso marshmallow, o bolo coberto com marshmallow de antigamente, é o merengue italiano. Ele é super seguro. Ele só é um pouquinho mais trabalhoso. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta aqui, que eu vou querer que vocês observem o ponto da calda. Mas para isso eu vou falar a receitinha. Use sempre a panela que você usar para sua confeitaria, é a panela da sua confeitaria. Não vai fazer arroz na panela, não vai fazer feijão, é essa panelinha aqui, fundinho grosso, e é essa que a gente vai fazer. O que é que eu vou fazer aqui? Se quiser anotar, comece a anotar. Eu vou colocar aqui 60 ml ou 60 gramas, vai dar no mesmo, de água filtrada, tá? E vou colocar aqui a mesma quantidade do açúcar que eu coloquei lá no outro, eu vou colocar 150 gramas, eu vou colocar 150 gramas de açúcar. Ó. Pronto, deu 160 gramas, não tem problema. Qual é o segredo para se fazer uma calda de açúcar para não cristalizar? É você não ficar mexendo no fogo. Você deixa ela paradinha ali e você só vai colocar o espetinho dentro, tá? Então, a gente dá uma mexidinha aqui agora. Você mexe aqui. Às vezes, se você tiver um pincelzinho para você ir limpando as bordas. Mas aqui não vai precisar, não. Ó, o forno ali já tá ok. Eu vou colocar o outro merengue no forno. E aí a gente termina. Eu tô aqui, eu vou colocar no forno. Mas antes eu vou colocar, eu vou colocar aqui metade das claras, 160, eu vou botar 80 gramas. Vou dar bem certinho. Pronto. Essa parte aqui, ó, você pode ir passando o pincel, tá? Pra não ir queimando. Eu vou mostrar a vocês quando estiver no ponto, tá? Fica melhor. Eu vou ligar o termômetro. Quando estiver no ponto, eu vou mostrar pra vocês. É melhor. Não fica mexendo, tá? Pra não cristalizar. Fica só de olho, não atende o celular, não vai ver o WhatsApp, não faz nada. Fica de olho na calda, porque calda, ela é muito fácil de quebrar. Já está fervendo aqui, eu vou medir. Eu tô aqui enxugando o globo, porque ele precisa estar livre de umidade, livre de gordura. Você coloca o seu globo aqui e já fica preparado. Ela já tá fervendo. Você não mexe e eu já vou começar a medir.
Olha, já tá em 100 graus. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, coloca aqui o espetinho. 97, 102, 106. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Ó, já tá chegando. Tá vendo? A calda chegou a 110 graus. Eu tive um probleminha técnico aqui, mas já estou aqui de volta. Tirei do fogo para não queimar enquanto eu organizava. E agora eu vou voltar ela rapidinho, porque eu preciso chegar a 110 graus para eu começar a bater as claras em neve. Vou ligar o fogo mais um pouco. Pronto, chegou a 110, aí eu já ligo aqui a minha batedeira. Chegou nossa calda aqui a 120 graus, não sei se vocês viram aqui. Agora eu vou colocar em cima das claras que já está na espuma. Eu tô aqui com o nosso merengue italiano na batedeira. Eu preciso bater até ele esfriar ou então chegar a 30 graus, tá? Como é que você vai saber que ele tá frio? Você pegando no bowl aqui e vendo que ele tá frio. Olha esse ponto maravilhoso desse merengue. Ele já está em pico firmes. Eu não preciso mais bater, porque isso aí vai depender muito da sua batedeira. A minha foi super rápida, tá? Ele tá brilhoso, ele tá num ponto maravilhoso e ele está super aveludado. Então ele tá no ponto pra gente incluir ele no nosso buttercream, se eu fizesse buttercream de merengue italiano, ou na nossa mousse, por exemplo, ou para cobrir um bolo maravilhoso e depois ele pode ser maçaricado, tá bom? O que a gente vai fazer agora é o nosso merengue suíço. O merengue suíço é o que eu mais gosto. Por que que eu gosto muito mais do merengue suíço? Se o italiano tem toda essa estabilidade. Eu gosto mais do suíço porque, primeiro, ele faz pouca bagunça na cozinha. Segundo, eu acho que ele é um pouco menos doce, tá? E uma outra vantagem dele é porque ele é muito, muito, muito brilhoso. E eu adoro essas características. O merengue suíço, ele é feito com banho-maria. Então, maior segurança do que isso não há. Porque eu vou misturar as claras com açúcar, vou levar ao banho-maria até atingir uma temperatura de 65 graus. Sibeli, eu não tenho um termômetro, como é que eu vou fazer? Eu vou te ensinar. Vou te ensinar aqui na teoria, depois a gente parte para a prática. Quando você coloca o seu dedo em algum líquido quente que você suporta 10 segundos, ele deve estar ali na faixa de 70 a 80 graus, ele não está te queimando. Se você não consegue colocar o dedo, ele já passou de 80 graus. E se você consegue ficar de boas lá com o dedo lá dentro, isso quer dizer que ele está muito frio. E um outro ponto do merengue é que se o açúcar dissolveu, é porque ele já esquentou o suficiente. E por que eu tenho que chegar a 65 graus? Para matar as possíveis bactérias, né? A salmonela, inclusive. Então, assim, eu sempre chego a 72 graus, para ser bem sincera. Chegou a 72 graus, aí eu tô ok. Porque, às vezes, o 65 eu posso ficar na dúvida, né? Aí eu subo para 72 graus. Eu tô sempre com o termômetro do meu lado? Não, porque eu já tenho uma experiência. Porque ele vai mudando um pouquinho a consistência, ele vai ali... a panela começa a suar, lembrando que o banho-maria, você não vai encostar a panela na água, é só o vaporzinho. E para vocês que não conhecem, vão conhecer agora o meu cuscuzeiro de estimação. É aqui que eu faço o meu banho-maria, tá? Para adiantar, eu vou pegar uma outra batedeira, que é pra gente agilizar o nosso processo, tá bom? Então, vamos lá. Liguei meu banho-maria. Peguei o meu bowl, eu tenho a sorte de ter o bowl de inox, então ele pode ir para o banho-maria. Se você tiver com bowl de plástico, não leve, se tiver de vidro, menos ainda. E a boa notícia, gente, é porque você pode fazer diretamente no forno, ou no forno não, desculpa, você pode fazer diretamente no fogão, na boca do fogão, mas tenha muito cuidado, você precisa ter uma certa experiência, uma certa noção, e você também pode fazer no forno micro-ondas.
Eu acho o forno no micro-ondas bem trabalhoso, porque vai, tira, bota, desliga, tira, é igual a derreter chocolate, você vai botando ali de 30 em 30 segundos até ele chegar na temperatura e tá ok. Eu prefiro fazer no banho-maria. Para ser sincera, mesmo quando eu estou fazendo aqui no meu dia a dia, eu mesmo assim faço no banho-maria. Eu me sinto mais segura, sabe? Eu não quero ficar peneirando, gente, é clara. Porque às vezes eu vejo algumas colegas fazendo na boca do fogo, mesmo no baixinho, às vezes, claro que pode ser porque elas estejam filmando, coagulam as claras. Aí vai, peneira, e suja a peneira. Então, seguro morreu de velho, eu prefiro fazer no banho-maria. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Para essa medida, que eu já vou usar esse aqui para fazer o buttercream, que eu vou usar daqui a pouco, eu vou usar 130 gramas de clara. Isso aqui vai equivaler mais ou menos 4 ovos. E eu vou colocar aqui 200 gramas, mais ou menos, 190 de açúcar, tá? Esse aqui é o ideal para o meu gosto, tanto na quantidade do açúcar, da clara, tá bom? Lembrando que é o açúcar que dá a minha estabilidade aqui. Vou te mostrar aqui essa primeira, ó. Você tá vendo como ele fica meio gosmento, tal. Essa vasilha tá bem ruim de mostrar pra vocês, só um pouquinho. Eu vou mostrar mais ou menos aqui como é que ele fica. Ó, tá vendo? Esse aqui é a misturinha. Quando ele começar a esquentar, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a ficar mais líquido e menos gosmento. Ele vai dissolvendo, ó. Ó, tá? Outra dica é, você não precisa ficar ali no desespero, mexendo o açúcar com clara. Você não quer airar agora, tá? Você mexe ali de vez em quando, até mesmo porque chega na temperatura muito rápido. Você mexe ali rapidinho, só para não correr o risco de coagular do lado, tal. E aí, você vai vendo. Tá certo? O meu banho-maria já tá minha água já tá quase fervendo. Eu vou colocar. O que é que você precisa saber mais sobre esse buttercream? Desculpa. O que é que você precisa saber mais sobre esse merengue suíço? Esse merengue suíço, ele também é muito bom para ser usado em mousses, ele também cobre bolo, só que ele tem um pouco menos de estabilidade, então normalmente uso o italiano, e ele é a base de muitos buttercream, de muitas receitas. Então, Cibele, o que é que eu preciso saber para fazer um buttercream maravilhoso? Você precisa saber exatamente o que eu estou te ensinando hoje, é fazer o merengue. Se você sabe fazer um merengue, você já sabe fazer o buttercream, porque depois que você faz o seu merengue, você só vai acrescentar a manteiga, tá? Então, se você sabe essa base aqui, você vai fazer qualquer buttercream. Você vai fazer o buttercream de merengue suíço e o buttercream de merengue italiano, tá? A gente também tem o buttercream francês, mas ele não vai partir do merengue francês. Aí são com ovos inteiros, aí é um outro jeito. Tá? Então, o buttercream a gente tem com a base de merengue italiano, com a base de merengue suíço. Mas quando você ouvir o nome buttercream francês, não tem nada a ver com o merengue francês. Lembra que o merengue francês eu não vou poder usar ele cru. Eu só posso consumir ele depois que ele vai ao forno, depois que ele assa ali e tal, que aí tá tudo certo. Você só vai usar o merengue francês se ele for feito com claras pasteurizadas, ou se ele for clara em pó, porque a indústria já faz isso, tá? Então, essa é a base da gente fazer o nosso maravilhoso buttercream. Você sabendo fazer isso, ótimo. Sibeli, por que você usa o seu merengue suíço? Por que você não faz com italiano? Porque pelo motivo que eu te falei lá na frente, ele é muito mais fácil e ele suja menos vasilha. Por exemplo, eu faço aqui, daqui mesmo, eu já levo para a batedeira. Na batedeira mesmo, eu já coloco a minha manteiga e já tá tudo certo. Se eu fosse fazer o italiano, eu ia precisar fazer uma calda, eu ia precisar ficar medindo. Vocês viram como é o processo um pouco mais demorado. E joga calda e tudo isso. Tá? O merengue italiano, assim, se você mora numa região muito quente, aqui onde eu moro ela é muito quente, mas mesmo assim o suíço ainda dá. Mas se você mora numa região que você assim, Sibeli, é impossível. Aí eu vou dizer, faça com merengue italiano, que você não tem erro, jamais. Mas o suíço eu posso te garantir também que ele resolve,
tá? A minha água já tá fervendo aqui. Pronto, tô aqui. Aí eu vou colocar a minha vasilha aqui no meu banho-maria e vou mexer de vez em quando. Não é para ir pro celular, não é isso. Você fica aqui, ó. O que você não vai fazer é toque, 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 ficar mexendo aqui, não. Você vai mexer aqui para não grudar. Se você tiver o seu termômetro, você mede aqui o seu termômetrozinho, tá? Eu quero que ele chegue a uma temperatura aqui, no meu caso, 72, porque esse buttercream vai ser para um senhorzinho. E eu não quero correr riscos nenhum. Aí eu vou medindo aqui. Não tem um termômetro, o que é que eu vou fazer? Eu vou sentir o grão de açúcar. Ó. Ele ainda tá aqui bem baixinho. E aí eu deixo ele. Fica sempre de olho. Você começa, quando ele começa a esquentar, você já vai percebendo, inclusive, que ele vai ficando mais líquido. Não inventa, gente, de botar vidro aqui, porque pode quebrar, você pode perder o seu trabalho. Quarenta e quatro, 47, já tá esquentando. Eu já tô percebendo aqui que a gente já tá suando. 53. Lembra que é a partir de 65, 62, 64, 65. Nesse ponto aqui eu já tô segura. Nesse ponto eu já tô segura, mas eu vou esperar chegar a 72. Eu vou chegar ele a 72 porque é o que eu gosto de fazer por segurança total. Ele não vai coagular. 71 e 70. Vamos lá. Tá chegando. Chegou. E aí, o que é que eu faço? Eu levo imediatamente na batedeira. Só um pouquinho. Eu tenho aqui já o pico médio, tá vendo? Mas aqui no merengue suíço, o que eu preciso é que ele esfrie. Para o nosso merengue suíço, eu preciso que ele esfrie, principalmente para fazer o nosso buttercream. Então, eu vou ficar batendo ali até ele esfriar, chegando a 30 graus, ou então eu pegando no bowl. Esse aqui é o nosso merengue suíço, maravilhoso, ó, tá vendo? Ele está incrível. Depois desse ponto aqui, depois que ele esfria, eu vou ser bem sincera pra vocês, ele não tá frio ainda, mas eu vou dar continuidade, tá? Eu vou responder algumas dúvidas e vou também dar algumas dicas importantes. Lembrando que todo merengue, depois que bateu com açúcar ali, a clara com açúcar, ele precisa ser usado imediatamente. Ele não suporta ficar aguardando, tá? Então, assim, fez, já usa, porque senão ele vai aguando ali e tal, tal, tal. Depois desse ponto que ele tá frio, no nosso caso aqui, que é o que a gente faz o buttercream, eu já coloco a manteiga em ponto de pomada e ali ele vai batendo, ele só vai aumentar de volume. Eu vou bater ali durante 10 minutos, até ele vai ficar bem fofo, bem arenoso, ou bem arenoso não, ele vai ficar bem fofo, ele vai ficar bem poroso. Aí depois eu venho com a raquete alisando, tá? E aí bate, bate, bate até ele ficar liso. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero te dar algumas dicas. A primeira dica é, você pode fazer com qualquer açúcar. O refinado, o cristal, o mascavo, só o francês, que ele não aceita muito bem porque ele vai ficar granuloso. Mas assim, o merengue suíço e o merengue italiano você pode fazer com qualquer açúcar, tá? Se bem, eu posso botar xilitol? Não sei, gente. Eu não tenho essa informação para te dar agora. Mas assim, partindo de açúcar, qualquer açúcar que você fizer vai dar tudo certo. A outra dica que eu já dei, mas eu vou frisar mais um pouco, é você pode fazer
esse aqui, o de merengue suíço, tanto no micro-ondas como na boca do fogão. Tenha cuidado só para não passar mais de 72 graus, senão pode coagular a clara, tá? A outra dica é, o termômetro indicado é o de espeto. Não tem termômetro? Vou deixar de fazer porque tem termômetro? Não, você consegue fazer sem o termômetro. Você só precisa verificar o ponto de fio. Eu acho difícil ver o ponto de fio de cabelo. No suíço, você pode ver os grãos de açúcar ali. Você viu que é muito rápido, né, para chegar à temperatura de 72 graus. Eu chegou bem rápido, de 65 foi mais rápido, onde você tem que ficar muito de olho. Só um instantinho, deixa eu desligar isso aqui, o merengue. Ah, que legal. Já saiu o merengue. Já saiu o merengue em forma de pavlova. Uma outra dica que eu também eu levo, não sei se vocês perceberam, eu coloco ali, eu já faço merengue em velocidade a máxima que eu tiver na batedeira. Muitas pessoas fazem, vai devagarzinho e vai aumentando. Eu sempre fui direto e nunca deu errado, é assim que eu faço para agilizar o meu trabalho, tá? Porque eu já ligo ali e eu já vou fazendo outra coisa. Uma outra dica claras em temperatura ambiente, elas vão crescer muito mais. Então, use claras em temperatura ambiente, tá bom? Uma outra coisa evite bater as claras demais para que elas não fiquem quebradiças, para que elas não percam ar ou que elas não percam água, e aí não fica legal. Então, você não pode bater naquele desespero a vida toda batendo, não é isso que a gente quer. Tá? O ponto é praticamente todos os três que eu mostrei aqui para você. Eu terminei mostrando o médio e o firme. O pico leve eu quase não mostrei para vocês, mas se vocês voltarem um pouco o vídeo, lá no iniciozinho, quando eu fiz o francês, aquele pequeno ali, ele tava um médio leve, tá? Eu também vou te dizer aqui algumas dúvidas da minha audiência. Eu recebi algumas dúvidas aqui que posso armazenar? Não, não pode armazenar. Por quê? Porque ele é instável, tá? Ele é instável, principalmente o francês, ele vai virar água, a clara vai querer voltar para o estado natural dela. Então, assim, fez, já usa na receita, tá bom? Posso diminuir a quantidade de açúcar? O açúcar é o que dá a estabilidade no nosso merengue. Você não pode diminuir, você não pode usar menos do que as claras, tá? Você pode deixar igual ali ou para mais. Para menos eu não aconselho. Fica com gosto de ovo? A resposta também é não. Não fica com gosto de ovo. Só vai ficar com gosto de ovo se o ovo for velho. E a gente não usa ovo velho, a gente usa ovo novo. Tá bom? Então, não se preocupa. Quer saborizar? Pode saborizar. Então, gente, eu terminei por aqui. Quero te dizer que se você consegue fazer qualquer um desses dois merengues, esses dois últimos merengues, você já consegue fazer o buttercream. E se você consegue fazer o buttercream, você já consegue fazer bolos lindos. Você já consegue fazer bolos altos, bolos elegantes, com flores, com frutas, qualquer bolo que você possa chamar de elegância. Se você consegue fazer essa base que eu te ensinei, você já está preparada para fazer um buttercream. E te digo mais, se você tiver mais qualquer dúvida em relação aos nossos 3 merengues que nós fizemos aqui, escreve aqui nos comentários que eu vou te responder com muito, muito, muito prazer. Eu estou aqui para acabar com qualquer dúvida que tenha a respeito de bolos e sobre os buttercream. E se merengue faz parte disso tudo, eu também vou responder sobre o buttercream. Que bom que você ficou aqui comigo até agora. Seja muito bem-vinda. Fique aqui que eu tenho muita coisa para te passar ainda. Um beijo, muito obrigada. Tchau.